Boa noite para todo mundo que está aqui presente, para quem depois vai assistir o vídeo, que a gente conseguiu, né, ter esse acesso aumentado para as pessoas que não estiveram, né, a oportunidade de ter essa vaga de discutir aqui com a gente, é um grupo de estudos, então a ideia é ter a discussão, mas para além disso, a gente tem, né, várias outras coisas nesse nosso grupo de estudos da UFO, que é a participação também, né, de especialistas, de autores. Nós que somos da coordenação, a gente sempre faz um resumo, uma contextualizada sobre o livro também para ajudar, né, a participação. Então, esse é um privilégio de quem conseguiu as vagas, mas para a gente era muito importante e está sendo importante poder disponibilizar a gravação também para as outras pessoas que demonstraram interesse. Então, hoje a minha fala e a fala da Dani vão ser disponibilizadas para todo o grupo, né, que a gente tem lá, que foram as pessoas que pediram para fazer parte. E só a discussão entre nós que a gente não grava para manter mesmo, né, esse cuidado, essa privacidade, para todo mundo se sentir à vontade em falar o que quiser, até porque esse momento de discussão é realmente ideias que ainda não estão elaboradas, né? Então, que a gente vai trabalhando e construindo aqui juntos. Então, para manter esse lugar privado. A gente disponibilizou, né, os textos para vocês. O texto de hoje é um livro que foi lançado no final do ano passado pela editora Alaúde, e é um livro que foi publicado pelas autoras, né, em 2018, então é um livro bastante recente, assim como a maioria dos livros que nós estamos trabalhando aqui. Na curadoria eu pensei, né, em ser livros recentes, que a gente pudesse fazer uma discussão realmente sobre temas atuais. O ecofeminismo ele se propõe a isso, né? A fazer discussões que são do nosso contexto, né? Contextualizadas, né? E também textos que fazem referência, sobretudo, a ecofeministas aqui, né? Da América do Sul e brasileiros, sobretudo. Então, a gente teve muito a sorte de ter, né, muitos convidados que são os autores que estão promovendo o ecofeminismo, né? Então, a curadoria, né, dos livros foi pensando nisso, em dar destaque a livros recentes, mas também que tivessem participações de ecofeministas, de autoras que estão aqui produzindo conosco. Então, a gente teve, né, a sorte de poder, inclusive, dialogar com esses autores. E aí, quando eu pensei, né, num livro em que eu queria chamar a Dani para participar, tê-la como autora, eu não consegui pensar. Na época, eu tinha acabado de receber esse livro, tinha acabado de ganhar o autógrafo da Dani, e aí eu pensei, nossa, a gente precisa levar esse livro para discutir no grupo de estudos, para a Dani poder falar sobre isso, por dois motivos. Uma, porque a Carol Adams é uma autora importante no ecofeminismo, mas há muito tempo nós estamos assim achando que a política sexual da carne, né, que é o livro principal dela, já está um pouco desatualizado, surgem muitas dúvidas, a gente fica sempre pensando, né, como que a Carol Adams está se referindo ao veganismo atual, que combate, por exemplo, a essa ditadura que está sendo imposta pela direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? A ditadura também que impõe alguns valores que são contra, né? Valores de diversidade, valores de pessoas humanas. Então, a gente sabe muito bem como que a Carol Adams se refere a um veganismo que fala, né, da relação da produção de leite, da produção de carne, também relacionada com a misoginia. Então, essa masculinidade tóxica e misógina que vem através da cultura e da alimentação da carne, né? De olhar a carne como um alimento. E aí a gente estávamos todos, né, que estudam, né, com o feminismo, sedentos por uma publicação da Carol Adams se referindo a algumas coisas atuais. E aí surgiu esse livro,
E surgiu esse livro acompanhado, a edição brasileira com certeza será a mais especial, porque tem o pós-fácil da Dani, e a Dani conseguiu colocar no pós-fácil muitas das coisas que essa discussão ecofeminista tem acontecido, né, nos últimos tempos, esse incômodo que nós estávamos colocando para fora, a Dani conseguiu escrever sobre isso também. Então, acho que isso é muito especial. Então, esse é um motivo, o motivo da participação da Dani, mas também em relação a Carol Adams. E o segundo é que a gente estava até então discutindo mais teoria, e agora a gente vai falar não só de teoria, mas também de uma prática muito específica, que é da nossa escolha alimentar, né? Cozinha de protesto, né? Ver esse ato de cozinhar como um ato de resistência, né? Como é uma ética prática em si, muito bem direcionada, né? Então, é pensar como que os nossos hábitos alimentares, como as nossas escolhas cotidianas, né? Porque nós nos alimentamos pelo menos 3 vezes ao dia, claro, quem tem acesso a esse tipo de alimentação e quem pode escolher por ela, tem acesso, então, né, de um tipo de escolha política, né? Um tipo de responsabilidade muito bem específica quando sabe-se o que tem, qual é o impacto, né, que essa escolha tem, o que tem por trás da cozinha, né? Então, uma frase muito interessante que as autoras usam é que a cozinha não se limita à cozinha, né? Tudo que entra na cozinha não se limita a ela, né? Então, quando a gente percebe isso, quando a gente sabe disso, torna-se também responsabilidade individual nossa de poder fazer boas escolhas. E essas boas escolhas, assim, acho que o mais importante do livro, e que vem aí, então, para matar essa nossa vontade de ouvir a Adams falando, né, sobre o tema, é que ela fala de um veganismo aliado à justiça social. Então, não é uma escolha individual somente que traz benefício à nossa saúde, que traz benefício para o meio ambiente, para a crise climática, e para os animais, claro, mas é um tipo de escolha que, quando bem feita e quando a gente sabe de todo esse impacto, consegue dar conta de um arcabouço político importante de justiça social. Então, a gente pode usar a nossa alimentação enquanto boicote, fazendo boas escolhas para que, né, também sirva de boicote, né? Não necessariamente eu deixo de consumir algo, mas quando eu escolho outra, aquele outro também deixará de ser consumido. Então, a Adams vai contextualizando, né, o quanto esse boicote, na introdução, por exemplo, ela contextualiza quanto esse boicote foi importante nos Estados Unidos, por exemplo, em muitos momentos, né? Quando o preço da carne, por exemplo, estava muito alto e as mulheres, que até então eram só elas que cuidavam da cozinha, né, deixaram de comprar carne e os abatedouros ficaram por 3 dias parados, né, por conta dessa escolha de não comer carne, não comprar a carne por conta do preço. Então, quer dizer, nós também podemos ter essa força do boicote para parar os abatedouros, né? Não necessariamente por conta do preço da carne, mas por tudo que o comer carne representa, que as autoras trabalham ao longo do livro, né? Então, é mais ou menos isso que está na introdução. Acho que é muito interessante a maneira como elas colocam, então, esse veganismo de resistência, um veganismo de militância, que nós aqui no Brasil temos chamado de veganismo político, né? Que não é o veganismo que eu e o Fábio, por exemplo, chamamos de veganismo de mercado. No meu livro, a primeira parte do capítulo 7 é um diálogo meu e do Fábio, falando, né, dessa diferença do que seria, então, um veganismo político, um veganismo interseccional, versus falando de vegana, um veganismo sem o R, um veganismo liberal ou um veganismo de mercado. E as autoras se referem a um veganismo para celebridades, ou um veganismo para pessoas abastadas, né? Ou um veganismo para emagrecimento. Então, o que elas estão falando é um veganismo que luta por justiça social, um veganismo
que usa a cozinha como protesto, que usa a cozinha como resistência, portanto, é militância, versus esse veganismo para celebridades, né? Então, isso é muito interessante. Com tudo isso, é interessante também que o final da introdução, elas salientam que não acreditam que atos, né, individuais bastam para que a gente possa gerar justiça social. Então, primeiro, é contextualizado que tipo de veganismo elas reconhecem como veganismo que faz parte desse protesto dentro da cozinha. E depois reconhece também que os atos individuais, eles não bastam para gerar essa revolução, né, que nós desejamos que cause uma mudança estrutural, né, porque os problemas que são salientados de insegurança alimentar, toda a misoginia que acontece em fast food, por exemplo, a falta de autocuidado que nós temos também por toda essa política é gerada pelo capitalismo. Então, é preciso que a gente tenha uma mudança estrutural. Tendo essa mudança estrutural, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade individual em fazer boas escolhas conta. Ela não é irrelevante, ela é importante. Mas reconhecer que só ela não basta é também necessário, né? Então, isso me deixou bastante satisfeita, né? Porque a ética, sobretudo, né? Quando a gente fala de uma ética alimentar, que foi muito falada, por exemplo, por Peter Singer, né? A partir da década de 70, é sempre falando né, nesse aspecto de uma ética mesmo, de uma responsabilidade individual. E aqui elas trouxeram algo que é muito importante, né, para o tipo de ecofeminismo que nós estamos debatendo aqui, que é esse ecofeminismo que luta por justiça social. Não é só um campo ético, mas é também um campo político. Então, isso que está basicamente na introdução. E aí, o capítulo 1 pergunta, né, o título é Como Chegamos Aqui? E essa pergunta, né, de como nós chegamos a essa necessidade de ter que fazer uma cozinha de protesto para sair da situação que nós estamos, é contextualizado com a eleição presidencial de 2016, né? Então, lembra, esse livro é um livro de 2018, então Bolsonaro já está no poder, Trump já está no poder, e ela contextualiza, né, que para além dos Estados Unidos, mundialmente existe essa tendência da direita, né, de uma ditadura da direita que deseja, né, que tem uma nostalgia dos anos dourados. E que anos dourados são esses, então, né, que esse conservadorismo quer voltar e como isso contribui para que nós estivéssemos onde nós estamos agora, né? Então, esse retorno para pensar quais são esses anos dourados é a primeira proposta teórica, então, no capítulo 1, né, que as autoras nos oferecem para a gente entender como que a nossa situação atual está, né? E aí esse conservadorismo é muito importante também de ser colocado, que existia um lugar muito bem definido das mulheres, né? E as mulheres dentro do lar, né? Dentro da cozinha, por exemplo, mas não só das mulheres, né? Os anos 50, que são esses anos dourados, né? Que fazem que é referência sempre para o pessoal da direita lá dos Estados Unidos, é um momento onde ainda existia segregação racial. Então, não só as mulheres tinham um papel bem definido, mas também, né, pessoas racializadas tinham. Algo muito importante para que a gente já tenha essa contextualização aqui nesse capítulo 1, porque a gente vê que o ecofeminismo que as autoras estão trabalhando é um ecofeminismo que percebe que não só as mulheres são vulnerabilizadas nesse papel social, mas também outras raças, né? E ao longo desse mesmo capítulo, ela também vai falar de pessoas que não respondem à heteronormatividade, né? Então, também que fogem desse padrão e que eram rechaçados durante os anos dourados e que representam também essa nostalgia dos conservadores, né? Para onde eles querem voltar, né? Eles querem que homens brancos tenham um lugar bem definido,
e que existe, então, uma hierarquia desses homens para com as mulheres, que existe uma hierarquia com pessoas racializadas e que existe uma hierarquia para com pessoas que não são heteronormativas, né? Cis heteronormativas. Ela também fala de pessoas trans, que também é um ganho muito importante que hoje em dia, a gente falou no encontro passado, existe muito declaradamente, né, no cenário atual, uma disputa entre um ecofeminismo radical, essencialista, que defende, então, essa hierarquia da vulnerabilização das mulheres, em específicos, que nasceram, né, que têm uma biologia através do sexo feminino, enquanto nós, né, lutamos por um ecofeminismo interseccional que percebe que existem outras, né, maneiras de opressão que perpassam o sexo, né? Pensar gênero para além do sexo. Então, muito interessante que aqui nesse capítulo 1 já aparece, né, assim, de pronto, essa demonstração das autoras sobre também essa hierarquia, essa intersecção, né? A palavra intersecção, inclusive, é utilizada ao longo do livro em alguns momentos. Elas falam trabalhar a alimentação com intersecção à justiça social, com intersecção à solidariedade, com intersecção ao cuidado, com intersecção à misoginia. Então, é importante, né? De novo, é uma Carol Adams que, para além do que a gente viu em Política Sexual da Carne, né? Que era essa dúvida que nós sempre tínhamos, né? Porque ela não publicou, né, um livro tão substancial depois disso. Existiram falas, enfim, mas estávamos aguardando, né? E penso que esse primeiro capítulo já é importante por isso. Então, ele está aqui para a gente poder discutir também um pouco sobre isso. E aí, esse papel que as mulheres, né, tinham e as pessoas racializadas tinham, também nos mostra o quanto a comida cultural, né, dessas pessoas racializadas também foi colocada de lado. Então, quando ela vai entender como que foi o processo da carne e do leite se tornassem, né, tão importante no continente americano, como foi feito na década nos anos 50, né? Ela percebe que toda a cultura, toda a alimentação cultural das pessoas do africanos, por exemplo, né, que trouxeram seus grãos, feijões, né, quiabo, óleo de palma, enfim, uma série de diversidade de alimentos que não incluíam carne e leite, eram vistos como parte, né, dessa cultura, parte dessas pessoas que eram rechaçadas, né? Então, esses alimentos também tiveram menos valor, né? Enfim, e aí outros alimentos, né, dos povos originários, sobretudo. Então, tem a ver com colonização, né? Os povos ameríndios, né, colombianos, por exemplo, comiam carne, mas muito pouco. As autoras dizem que era muito mais comum feijão, milho, abóbora, batata, verduras e frutas, né, castanhas e sementes do que carne. Então, é muito importante para a gente entender também como a alimentação ela está atrelada a essa valorização, né, que é uma valorização de opressão e dominação com outras raças e com outras culturas, né? Então, esses alimentos virou uma ideia de cultura de sobrevivência, né? Então, manter esses alimentos, cozinhar esses alimentos virou uma cultura de resistência. Então, uma cozinha de protesto, manter, né, por exemplo, esses alimentos, né, as culinárias dos seus antepassados, né, por si só já uma cozinha de protesto. Então, ela fala da importância, por exemplo, das mulheres africanas quando foram escravizadas e elas eram as cozinheiras, né, do barco, o quanto foi importante elas esconderem, por exemplo, feijões nos cabelos e tudo mais, e quanto através disso, né, a culinária africana, por exemplo, da sua cultura, conseguiu tomar corpo, conseguiu manter-se viva, né? Então, fala desse local da mulher, desse local de
de culinária de sobrevivência de fato, né? Desse ato. E aí a colonialidade tem muito a ver também, não só por deixar essa diversidade, mas sobretudo inserir o leite e a carne, bovina sobretudo, né? Porque a espécie bovina foi trazida da Europa, né, para a América. E, inclusive, o ato de tomar leite é algo muito próprio também da Europa, de algumas regiões do norte da Europa, sobretudo. E aí ela fala, né, do quanto nós humanos, apesar de sermos mamíferos, enquanto adultos, vamos perdendo a capacidade de digerir a enzima da lactase, mas que no norte da Europa, por conta da prática de beber o leite, né, foi desenvolvendo uma persistência, por exemplo, e o quanto todo o lobby, né, da indústria do leite para os Estados Unidos, por exemplo, né, para que nos anos 50 seja legal tomar leite, seja dito que é preciso tomar leite, tem a ver com a colonialidade, né? Tem a ver com essa trazida do boi e também com a importância desse hábito, né? Então, essa noção de que também o tipo de alimento é também um alimento de pessoas mais inteligentes, né? Então, a relação entre comer carne e tomar leite, né? Culturalmente foi inserida dentro dos Estados Unidos, né? Essa ideia de que quem come carne e toma leite é mais inteligente, né? São as pessoas que estão no poder, enfim. Então, esse desejo também por comer carne e tomar leite tem a ver com essa ideia colonial, né, que foi passada. E que tem a ver com a indústria agropecuária, né? Então, tá junto, tá ao mesmo tempo, né? E que é algo recente. Então, é algo recente, inclusive, pós-Segunda Guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham condições de manter, né, a alimentação de carne e leite. Então, os jornais, inclusive, né, eles distribuíam receitas de hambúrguer de soja e feijão. As mulheres ganharam um novo papel, muita coisa mudou, né, que eram estabelecidas ali nos anos 50 durante esse período de guerra, né? As crianças, por exemplo, tinham creche, porque as mulheres tinham que trabalhar, já que os homens estavam na guerra. Então, algumas coisas foram deslocadas para que a gente hoje pudesse viver uma realidade um pouquinho diferente da realidade dos anos 50. E isso se dá também, né, por esse período de guerra que a gente precisou se restabelecer, né? Mas então teve uma política de retrocesso que agora, né, não tendo mais toda a ideia da Guerra Fria, toda a ideia de racionamento, tem esse saudosismo para a volta dessa política de retrocesso. Então, para a volta de lugares bem colocados, né, de papéis de gênero, de raças, inclusive, porque esse saudosismo dos anos 50 também tem a ver com uma branquitude, né? Também tem a ver com um preconceito racial importante, né, nos Estados Unidos. E isso também tem a ver com a cultura alimentar. Então, de novo, junto desse saudosismo, vem a ideia da alimentação, né? De que então nós temos que comer carne e leite, porque isso representa os homens fortes, né? Que vieram para cá e trouxeram toda uma política de civilização para a América. Então, toda a noção da colonialidade também está embutida aí nesse saudosismo dos anos 50, né? Desse saudosismo, dessa nostalgia que é buscada pelos direitistas, né? Então, assim, é basicamente isso, né? Que ela fala de conceito importante aqui nesse capítulo. Ela, então, ressalta, né? As autoras ressaltam um ativismo político importante, né? Que compõe 3 práticas, né? Que impediriam as mudanças sociais, que é dar outros rótulos às informações e atribuir outros nomes ao ativismo,
quase que um referente ausente, né? Que é um conceito importante da Carol Adams, quando a gente tira, de fato, uma referência. Então, isso inibiria, né, um ativismo animal. Outro é reprimir formas de expressão. E, por último, acusar ativistas de terrorismo e, assim, acabar com o ativismo. Então, essas são práticas que a política do retrocesso tem, né, feito para que o ativismo não vença, né, para que o ativismo não tenha sucesso. Então, são coisas que nós precisamos saber, né, que a nossa resistência está atrelada e que a gente precisa, então, se manter fortalecido, né? E aí, esse livro é muito interessante porque a cada capítulo é trabalhado, então, né, pontos de vista históricos e conceituais, mas também é uma ideia aqui desse Cozinha de Protesto oferecer ações diárias para que em 30 dias a gente consiga ter uma cozinha de protesto, de fato, que a gente consiga fazer, então, boas escolhas alimentares. E aí, a primeira ação que é, então, sugerida aqui é prove leites vegetais, já que a gente quer, então, lutar, né, contra a agropecuária, contra essa cultura, esse lobby do leite, né, que é colonial. Então, prove leites vegetais. E aí vem uma série, né, de informações nutricionais, porque uma das autoras, a Virgínia Messina, ela é nutricionista e mestre em nutrição e saúde pública, então tem muita informação assim de como fazer boas escolhas e de como consumir, né, alimentos que são alimentos não só bons para a gente, mas também bons para o planeta de uma maneira geral, né? Então, assim, eu acho muito interessante que algumas receitas falam, a berinjela feia do mercado, sabe? Para a gente dar realmente lugar e espaço para essas diversidades, que são diversidades que se encontram em lugares, né, juntinhos de pessoas mais vulnerabilizadas. Então, o resto do capítulo é uma série de ações diárias, né? Não só então experimente leites vegetais, mas experimente carnes veganas e como fazer, por exemplo, um cachorro quente de cenoura, né? A gente não precisa necessariamente da salsicha lá, da grande marca, né? A gente pode fazer um cachorro quente de cenoura. Então é muito interessante a maneira como elas apresentam também essa cultura alimentar vegana, que é acessível, né? Que não precisa estar, né, ao lado lá do tipo de veganismo que as celebridades e as pessoas abastadas gostam, né? Então, assim, a gente encerra o capítulo 1 e ao longo dos capítulos seguem essa lógica, né? Deixa eu só, antes de passar a palavra para a Dani, contar para vocês, porque vocês tiveram acesso só a esse início do livro e o pós-fácil da Dani, mas o restante do capítulo, dos outros capítulos, né? Falam sobre o segundo, por exemplo, como a alimentação pode ajudar a combater as mudanças climáticas. E aí as receitas, por exemplo, são à base de soja, né? E também como trocar essa soja por outras leguminosas, né? E fala da soja porque fala desse lugar, né? Da monocultura, do grande cultivo e tudo mais. O terceiro capítulo é sobre justiça alimentar. Então fala sobre insegurança alimentar, né? Fala sobre o quanto é importante a gente ter noção de que uma boa alimentação é assunto político, né? E de Estado, inclusive. O 4 é sobre a misoginia no fast food, e é muito interessante, porque aqui a gente reconhece mais a Carol Adams lá da política sexual da carne, então ela fazendo referência, né? O quanto as mulheres são subjugadas nesses espaços, são comparadas também a esses produtos, né, de fast food. O 5 é sobre o sonho de uma democracia inclusiva. O 6 é sobre o cultivo de compaixão. Então, ela fala de uma ética do cuidado. Então, uma ética do cuidado que percebe que precisamos cuidar não só daqueles que estão próximos a gente, mas, né, a todos os outros. Então, isso também é algo muito importante para a ética. E o 7 é uma alimentação para o agora, né? Então, eles selecionam cardápios e notícias, porque não só de receita vem essas ações, né? 30 ações diárias, mas elas também ensinam a ler rótulo, ensinam a fazer substituições,
dão dicas de aplicativos, né? Enfim, de ações de pessoas que trabalham com esse tipo de política, né? E aí, por último, o capítulo Alimentando a Resistência, né? Que aí, inclusive, oferece uma ação extra, que é ofereça um banquete vegano da resistência, né? Para mostrar para as pessoas o quanto é possível colocar tudo isso em prática, né? E ainda ser saudável e ainda ser gostoso, porque isso tudo interessa, né? Elas falam dessa preocupação também. Então é isso. Depois de todos esses capítulos, a gente tem acesso ao pós-fácil da Dani. E a Dani, de uma maneira muito ecofeminista, então começa a cozinha, né? Começa contando a relação dela com a cozinha, né? O quanto também ela aprendeu ao longo desse tempo vegana, o quanto foi importante também perceber, né? Esse ato da cozinha e tudo mais. E aí a Dani também fala dessa importância da gente pensar o ecofeminismo decolonial e o quanto é importante a gente contextualizar com o ecofeminismo, então, nós, né? O que temos para pensar da nossa diversidade cultural atrelada aos povos originários, já que, como as autoras disseram, foram desvalorizados junto com a sua alimentação. Então, tá tudo atrelado, né? E é isso. Agora, deixa eu apresentar rapidamente a Dani para vocês. Daniela Rosendo, ecofeminista, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política pela UFSC, é autora do livro Sensível ao Cuidado, acho que um dos primeiros livros de ética do cuidado, de ecofeminismo no Brasil. É um livro que está esgotado, mas é só pedir para a Dani entrar lá no site dela que ela manda o PDF para vocês. A Dani também organizou um livro muito importante que a gente vai trabalhar, a gente já trabalhou, né, eu acho, no último encontro com o Fábio, que é o livro Ecofeminismos, Fundamentos Teóricos e Praxis Interseccionais. Hoje a Dani tem um site, danielarosendo.com.br. É isso, amiga? Depois tu apresenta o teu site. Agora me deu um bug também, ela fez uma cara que também eu não lembro. Mas a gente pode mandar depois para vocês. E a Dani oferece, além de palestras e tudo mais, também mentorias, né? Acho que a Dani também pode falar do trabalho dela, porque essa é a ideia quando a gente chama os convidados aqui, né? Como são autores ecofeministas, a gente tem esse privilégio de conversar, né, com quem está fazendo a história ecofeminista, para além de falar de teoria, é também falar como é essa prática ecofeminista, né, como é trabalhar com esse tema, né, como é contextualizar nesse Brasilzão que também está buscando os anos dourados que a Carol Adams e a Virginia se referiram. Olha, o Gustavo colocou o site ali pra gente no bate-papo. Daniela Rosendo, a palavra é sua, fale quanto tempo quiser, não é porque eu falei muito que você precisa falar. Beijo. Muito obrigada, Maria, querida, maravilhosa. Muito obrigada mesmo pela apresentação, né, enfim, por tudo, né, por essa generosidade toda. Agradeço pelo convite também para estar aqui, né? Então, o seu nome eu já estendo a todas as pessoas da organização, todas que estão aqui. É muito, muito bom estar com vocês. Gostaria de estar em todos os encontros, seria ótimo, mas nesse momento não é possível, mas pelo menos hoje eu estou aqui, então, apesar de tá meio banza, como eu disse no início, né? Eu tô um pouquinho assim fora pela dor de cabeça, mas espero que isso não atrapalhe muito aqui. Mas já gostaria de pedir a compreensão de vocês, né, antecipadamente, caso tenha um pouco de dificuldade aqui para fazer esse kilt ecofeminista. Mas, bom, Maria, eu acho que já fez, né, uma bela apresentação do texto, do livro, né, e trouxe, enfim, várias questões que as autoras trabalham e problematizam, né, e aí eu acho que eu vou acabar me referindo muito a Carol Adams e tenho receio de acabar invisibilizando um pouco a Virginia Messina nesse processo, mas, obviamente, né, não é esse o intuito, mas é
realmente eu não conhecia a Messina antes de ter contato com essa obra, e a gente veio acompanhando um pouco mais o trabalho da Adams, né? Eu acho que por isso que a gente faz e traça todo esse paralelo e acaba trazendo muito mais, mas é importante frisar que eu acredito que esse projeto ele se materializou dessa forma exatamente por ser uma obra coletiva, né? Dessa dupla, né? Formada por uma teórica engajada, lembrando que Adams se define assim já há muito tempo, e a gente traz isso, né, Maria? Eu sempre falamos muito isso como teóricas engajadas, isso vem com uma referência importante, não só da Adams, né? Outras ecofeministas também, e aí eu poderia citar também Vandana Shiva, mas a Adams, né, escreve sobre isso também, né, se identificando dessa maneira. E então é resultado, né, dessa união entre elas que vem, né, dessa teórica engajada, e de uma pessoa que tem um conhecimento específico nessa outra área, né, da nutrição. E então por isso que eu acho que a Adams se arrisca, né, talvez a escrever um livro, né, tão diferente dos que ela geralmente escrevia, publicava, e isso é incrível, isso me inspira de uma maneira, assim, muito forte, porque eu acho que a gente vem pensando muito nisso, como a gente pode contribuir a partir de toda a formação que nós tivemos, né? Eu fico pensando toda a minha formação de pós-graduação em universidade pública, que tem o investimento da sociedade nessa construção, e eu fico pensando como é que eu posso devolver isso para a sociedade, né? Qual é o papel que eu tenho? Então, durante a minha formação, eu sempre entendi que, né, eu participava muito desse lugar acadêmico, né? Então, contribuindo e levando, né, os meus estudos e partilhando essas reflexões em muitos espaços. Continuo fazendo isso na medida do possível, mas eu acho que é para além, né? Não é só a partir não é apenas dessa maneira, né? Como uma educadora em direitos humanos, acredito que existem outras formas também. Ai, abri de novo. Ai, obrigada. Gente. De legal. Sim. Então, acho que inspira muito, né, para a gente pensar como é que a gente pode contribuir. E eu acho que esse tem sido um movimento, né, das intelectuais nos últimos anos. E aí um outro exemplo que me veio agora é o livro O Feminismo para os 99%, eu ia pegar, mas ele está meio em cima ali, eu acho, que foi escrito por 3 autoras, uma delas a Nancy Fraser, né, que numa entrevista falou isso, né, como para ela foi desafiador escrever um livro que é um manifesto. É diferente dos livros teóricos ali, né, com uma carga teórica argumentativa, né, forte. E no manifesto também tem isso, mas era uma outra linguagem, porque é para dialogar com um público mais amplo que não só o da academia, né, ou não só o dos estudos de gênero feministas, o que estão pensando em justiça social, né, como é ali o trabalho da Fraser. Então, acho que a Adams se propõe a fazer isso também, né? E eu acho que isso é muito inspirador e demonstra muita coragem dela também de se arriscar em outros formatos, em outros espaços. Então, sou muito grata a ela por isso, né? Também. E, bom, quando veio o convite, né, da Bia Nunes, que na época estava na Editora Laúde, ela trabalhou lá por muitos anos, agora ela está, né, em outro espaço, mas quando veio o convite dela, eu fiquei muito feliz, me senti extremamente honrada, quase não conseguia acreditar nisso, né? Assim, muito feliz por ter mais um livro da Carol Adams publicado no Brasil, né, falando sobre veganismo mais especificamente, e, né, podendo contribuir, então vindo esse reconhecimento também, né, desse trabalho, né, ao longo desses anos, né, desde 2008, que foi quando eu comecei os estudos, né, com feministas antes de entrar no mestrado, então todos esses anos, né, me dedicando a essas temáticas, tendo a Adams como uma referência importante, foi realmente muito gratificante, né? Topei
E aí eu pensei, e agora? Como é que eu vou lidar com algumas questões? Então veio o desafio, então eu já queria no início, né, partilhar com vocês também que esse pós-fácil, ainda que seja de minha autoria, né, seja assinado por mim, ele é fruto de uma construção coletiva também, né? A escrita ali é minha, mas ela vem a partir de reflexões que são feitas coletivamente também, né? Então, é isso muito do que eu sou hoje, né, é certamente em razão dessa construção coletiva. Então, é a partilha de um projeto mesmo, né, de um projeto ético-político, ecofeminista, decolonial, né, e assim, que visa dialogar com o mundo que nós temos hoje, com todos esses desafios. Então, acho que isso, para mim, é bastante importante também, porque faz com que eu acredite muito nisso, porque eu sei que eu não estou sozinha nessa, né? Tem outras pessoas e Maria Alice é uma delas, né? Fábio também, Fábio Oliveira, que já esteve com vocês, a Tânia Kuhnen, Paula Hackenhar, enfim, são várias pessoas, né, que tem dialogado, né, e buscado colocar em prática mesmo esses nossos ideais, né, de um mundo justo para todas as formas, né, de vida que se expressam aqui. Então, eu acho que foi assim muito bom também, porque eu acho que veio num momento importante da disputa que a gente está vivendo hoje. Eu acho que essa é uma questão que a Maria Alice já pontuou e que eu gostaria de reiterar, né? Diante do cenário no qual nós estamos vivendo hoje, né, numa perspectiva mais ampla mesmo, né, de um ano eleitoral, né, e todas as questões, todos os retrocessos na questão ambiental e social que nós, né, passamos nos últimos anos, que não começaram no governo Bolsonaro, né, que se aprofundaram muito, sem dúvida, é um, né, projeto não consigo nem adjetivar nesse momento, mas enfim, é diferente, né? Não acho que é possível comparar, mas a gente já vinha, né? Desde o golpe, principalmente, né? Ali, a emenda constitucional 95 já foi isso, um golpe nos direitos sociais, né? Então, eu digo os retrocessos nesse sentido, mas, obviamente, a partir do governo Bolsonaro, a gente tem um outro marco, né? Que aprofunda muito mais essas questões e vai em direção ao Estado teocrático, enfim, são outras questões bem mais problemáticas também. Mas, para além disso tudo, a gente está, então, nessa disputa também em relação à própria concepção de veganismo, né? Que a Maria também já colocou, que é esse veganismo de mercado que disputa espaço em prateleira. Nós não estamos interessadas nisso, né? Assim, para mim não podia, né? Assim, não precisava nem existir isso, assim, né? Bom, é claro que eu vou ao mercado, né? Compro, né, produtos que são industrializados também. Não quero aqui dizer que, né, não faço isso, mas o veganismo não é sobre isso, né? O veganismo é sobre os animais, é sobre questões de justiça social, ambiental e interespécies. É isso que a gente não pode perder de vista. E, infelizmente, tem crescido nos últimos, diria assim, daria para dizer 10 anos, mas talvez um pouco menos, assim, nos últimos 5, 6 anos, talvez, mas é uma coisa que já veio um pouquinho de antes, né? Mas que se fortaleceu mais nos últimos anos e aprofundou essas disputas. Por outro lado, eu vejo como um resultado também dos próprios movimentos sociais que vão se renovando, que vão se fortalecendo de outros modos, e nesses últimos anos nós também vivenciamos a ampliação do movimento feminista, né? E também a gente vê um aumento no engajamento político, eu diria, né? Falando especialmente de jovens, e a gente tem um resgate, uma nova, eu não sei se já daria para dizer uma nova onda, e aí eu não sou uma cientista política dedicada para isso, né? A estudar isso, então talvez não, eu não sou, talvez não, né? Eu não sou a pessoa mais adequada para fazer essa análise, mas a gente vê realmente um outro movimento, assim, né? Um fortalecimento, e a gente, por exemplo, percebe o ecossocialismo presente no país nos últimos anos, né, que em alguns momentos dialogam com a questão do veganismo,
né? Nem todas as pessoas, coletivos, enfim, que trabalham com essa questão, pautam também o veganismo, mas está presente, mas que vem de um outro lugar, né? Que vai trabalhar com essa questão animal de um outro lugar. Então a gente percebe que tem muitas disputas em relação, né, a tudo que está acontecendo aí. E eu acho que esse livro, então, da Adams e da Messina, contribui muito nesse espaço. E eu espero que ele seja muito disseminado mesmo, né? Porque entendo que ele traz uma proposta política de veganismo muito interessante que contribui muito para a emancipação, que é isso que a gente quer. E aí eu queria contextualizar um pouco, né, mais assim, nessa perspectiva interseccional, né, e lembrar que a política sexual da carne, que a Maria Alice falou, eu tenho essa versão aqui que é do 20º aniversário, né, da obra original em inglês, e ele foi publicado pela primeira vez em 1990, então já faz bastante tempo, né? E ele foi publicado pela primeira vez no Brasil em 2012. Então vejam que levou 22 anos para essa obra chegar aqui no Brasil, em português, né? E foi publicada pela editora Laúde. Então é muito tempo, né? São mais de 2 décadas. Imagina, uma coisa que estava sendo discutida já lá no final do século passado e aqui levou, sim, 20 anos para chegar. Assim, é muito tempo, né? É muito tempo. E mesmo assim, eu acho que no início ele ainda ficou muito restrito a quem estava no movimento, quem já participava, quem já tinha uma proximidade com o vegetarianismo, o veganismo, né? E ele levou um pouco mais tempo para, eu acho que, estourar essa bolha. E aí eu digo a partir de uma percepção minha, né? Não tenho dados para falar sobre isso. E aí um marco importante foi em 2008, quando a Bárbara Miranda e a Thaís Goldcorn criaram o podcast Outras Mamas, que tem o propósito de trabalhar o veganismo e o feminismo, né? Essa relação. Então elas começaram o podcast para falar sobre o livro. E aí elas, episódio a episódio, né, vão trabalhando os capítulos. E é muito interessante ver como elas também foram amadurecendo essas questões. E hoje em dia o podcast, né, tá para muito além do livro, e já pauta várias outras questões também e fala de ecofeminismo, né? E tem alguns episódios lá, né? Tem participação minha, tem participação da Maria, mas recentemente teve participação também Da Martina. Da Martina Davidson, obrigada, Maria. Da Martina, né, que foi muito bom também, já assim, super atualizada, né, a discussão sobre veganismo. Então, teve um episódio também falando sobre alimentação com a Juliana, do Juliana Gomes, né, do Comida Saudável para Todos. Então, falando, né, sobre essa temática, eu digo, de alimentação, que trabalha com essa perspectiva política também. Então, vejam que levou muito tempo, né? Por outro lado, o Cozinha de Protesto foi lançado originalmente em 2018 e levou apenas 3 anos para chegar à tradição. Então, isso a gente tem visto muito nos últimos anos, né? Várias obras mais recentes estão sendo traduzidas, obras mais antigas, mas também as mais recentes, né? Eu acho que isso é muito bom mesmo, ver que as editoras estão investindo nesses projetos e que as pessoas estão se interessando também, porque as editoras só publicam o que elas acreditam que tem potencial, né? Claro, né? Aí tem todo, assim, não dá para homogeneizar as editoras, tem as mais comerciais, tem as autoras as editoras, né, independentes, então, enfim, tem várias questões aí também, mas que também fazem porque precisam, de alguma maneira, sustentar financeiramente esse projeto e contam com outras formas também de fazer isso, né? Financiamentos coletivos e tudo mais. Mas é porque tem interesse, né? O interesse que as comerciais não têm, né? E que outras acabam apostando também. Então, eu acho que isso é interessante também, ver como a gente consegue ter acesso já mais rápido, né, a algumas obras. E aí, assim, uma das questões, né, como eu falei antes, assim, quando me veio o convite, eu pensei, e agora? Né? Que conteúdo tem esse livro?
E aí já tinha muito essa questão, né, de pensar, ai, como é que será que a Carol Adams está pensando hoje a questão das mulheres, né? Quando ela falava sobre a política sexual da carne, falava muito sobre a exploração das fêmeas de outras espécies, e a gente sabe que isso, se não for analisado, trabalhado de uma perspectiva interseccional, especialmente levando em consideração as críticas das ecofeministas queer, pode levar a uma concepção excludente, né? Então, a gente se preocupava com isso, e aí a Adams traz, né, uma contextualização dessa obra super interessante, e para nós, e eu digo que nós agora, né, como intelectuais, pesquisadoras, isso é muito importante para ver como a gente vai construindo mesmo a teoria e como a gente vai refletindo e superando algumas questões, né? Então, a gente não tem uma teoria acabada, né? A gente vai construindo como um processo mesmo, né? Então, como é importante a gente fazer essa leitura generosa de autores e autoras que escreveram em outros momentos, né, e compreender, contextualizar. Então, está aqui uma metodologia ecofeminista, contextualizar. Isso não significa passar pano ou dizer que, não, então tudo bem, escreveu lá, então não precisava, né? Sim, os autores, digamos que, né, o exemplo, que são misóginos, né? Não, misoginia é misoginia, né? Em qualquer século, em qualquer década. A gente não vai desconsiderar, mas é entender que as pessoas têm alcances e limites. Então, acho que isso é importante, né? Essa honestidade intelectual também, não só uma generosidade de contextualização, mas ter essa honestidade intelectual de entender, olha, o fulano aqui ou a fulana aqui tem uma contribuição muito importante, que tem um limite ali bem nítido, mas que pode ser resolvido se a gente, né, faz uma outra costura, interpreta de uma outra maneira, né? Então, mostrar esse limite é importante, sem desconsiderar toda a contribuição que pode existir também, que pode vir a partir de uma teoria. Então, acho que isso eu sempre gosto muito de frisar também, né? E aí, uma das questões, quando eu fui ver o livro, né, eu fui ter contato com ele no original em inglês, e aí eu vi que tinha um capítulo, né, que é o 6, o cultivo da compaixão, que tem a ação diária 17. Valorize a culinária do Oriente Médio. E aí eu pensei, ai, aqui é um ponto complicadíssimo. E eu pensei, ai, que medo! E aí, o que será que eu vou encontrar aqui? E aí eu vi assim que tem duas receitas, o muhammara, que é um patê de pimentão vermelho, e o baba ganoush. Eu pensei, elas usam baba ganoush. Elas chamam de baba ganoush, elas não chamam de mutábalo. Mutábalo é como se chama essa pastinha na Palestina. E baba ganoush é conhecida, né, no Oriente Médio de maneira mais geral e fora dele, né? E aí eu pensei, e agora? Bom, isso não quer dizer ainda, né, tudo, mas vamos ver. E aí, quando eu fui ler, né, aquele parágrafo introdutório a essa ação, eu já vou explicar o porquê do meu medo, né? Elas escrevem que o veganismo é compaixão, aceitação, inclusão e hospitalidade. E aí fala, né, que, como elas escrevem, né, a partir dos Estados Unidos, elas dizem que nos últimos anos muitos passaram a não se sentir tão bem-vindos nos Estados Unidos, e aí nesse caso em particular, né, se referindo à hostilidade contra imigrantes vindos do Oriente Médio, né, que tem aumentado cada vez mais, então elas se referem à islamofobia, né, e aí entende que a valorização da culinária dos imigrantes, né, dessa região, é uma forma de resistência, de enfrentamento à islamofobia, né? Então, eu achei, enfim, bastante interessante, assim, como elas colocaram e como elas foram construindo ao longo, né, de toda a obra essas questões. E aí, por que o meu medo? Porque a gente tem trabalhado esse projeto ético-político interseccional, né? Interseccionalidade como uma metodologia fundamental. Isso significa que a gente não pode compactuar com nenhuma forma de opressão. Então, quando nós entendemos o veganismo como uma prática de cuidado ecofeminista, ele tem, num primeiro plano, digamos, né,
o enfrentamento da opressão contra os animais, que nós chamamos, então, de especismo, mas ele não para por aí, ele não se encerra nisso, né? Ele é uma prática anti-opressão, portanto, anti-especista, que não pode compactuar ou corroborar com outras formas de opressão. Então, não faz sentido um veganismo que contribui com a islamofobia, né? Com xenofobia, né? Então, isso pode acontecer. E tem um exemplo disso, né? Que é o caso de Israel, então, que usa o veganismo como uma forma de ocultar, né, os crimes perpetrados contra o território e o povo palestino. Então, essa narrativa de que Tel Aviv é a maior capital do mundo, é a capital vegana do mundo, né, que é vegan friendly, né, então as pessoas lá são bem-vindas, e de fato é possível se alimentar, né, tem muitos restaurantes, todo restaurante tem opções veganas. Por outro lado, Israel também é proporcionalmente o país que mais consome aves. Então, capital vegana do quê? Né? Não é onde mais pessoas são veganas. Não é isso. Né? Não é disso que a gente está falando. É outra coisa. A gente está falando de uma propaganda, e neste caso é propaganda mesmo, porque é oriunda do Estado, né, para, como eu falei antes, ocultar esses crimes. Então, é uma narrativa construída no marco de ocidentalização para tirar a atenção, né, da opressão e dos crimes que são cometidos pelo Estado. Então, é o que nós chamamos de vegan washing. Então, é usar a causa, né? Então, esse é lavar, né? Wash de lavar. Então, é o veganismo lavando os crimes. Não é só o veganismo, não é só a causa da libertação animal, que é apropriada pelo Estado, isso acontece também com a causa LGBTQIA+. Então, é a mesma coisa, né? Bom, nós somos... nós não, né? Não vou nem usar o nós aqui. Bom, o país usa essa narrativa, né? De que é friendly, que é amigável e que tem turismo LGBT, né? E as pessoas não sofrem discriminação, preconceito, quando na prática, né? Isso pode acontecer. Para afastar. Então, é uma ideia de, bom, nós somos tão legais com as pessoas, com os animais, a gente, né, como é que vocês acham que a gente pode fazer alguma coisa assim com as pessoas, o que estão dizendo? Mas, evidentemente, num estado, né, que é de segregação, né, o estado que pratica o apartheid, eles não concedem esse estatuto moral para os palestinos, né? Realmente existe uma hierarquização entre indivíduos a partir dessa colonização, né? Ou seja, o colonialismo ele constrói, né, essa racialidade e aí pratica essas diferentes formas de discriminação e opressão. Então é um cuidado, sim, muito grande que a gente precisa tomar, né, com essas questões, e isso justamente derivado dessa concepção política de veganismo, né? Então isso tudo está interligado. Falei, mas está tão longe, aquilo, né? Está acontecendo lá, o que tem a ver com a Palestina? E aí, importante frisar, né? Que quando a gente fala dessa questão, né? Da crítica ao vegan washing praticado pelo Estado de Israel, não tem nenhuma relação, evidentemente, com o judaísmo, né? Não se confunde, essa crítica não se confunde com o antissemitismo, porque nós estamos identificando aqui uma prática perpetrada pelo Estado que é de opressão, né, que vem do movimento sionista. Então, a gente não está falando da religião, né? A gente não está falando dessas questões, né? A gente está falando de um projeto mesmo de limpeza étnica que vem sendo, né, empreendido já há muito tempo, né? Inclusive, agora no dia 15 foi o marco dos 74 anos da Nakba, que é considerada a tragédia, né, a catástrofe, que foi quando foi criado o Estado de Israel, e aí isso gerou mais de 150 mil deslocados internos e refugiados, né? E esses dias também, no dia 13, foi o dia da kefia, que é esse lenço
palestino, né? Então, isso tudo está interligado, porque as questões estão muito próximas, né, da terra, da produção de alimentos, né, o que se tem, essa colonização da terra, o que a Vandana Shiva fala sobre a monocultura da mente, né, que ela acontece aqui, né, primeiro na mente, depois ela vai para o solo, é o que a gente percebe lá, todos esses processos, né, de apropriação da terra, de apropriação da cultura, da alimentação. Então, nesse processo de limpeza étnica, o que não é possível tirar, a gente se apropria e dá um outro nome, né? Então, tudo isso tá, assim, a alimentação é um aspecto cultural muito forte, né? Então, essa prática acontece também por meio da alimentação. E aí, um outro cuidado importante, né, durante a leitura desse livro, e que eu busquei ressaltar também no pós-fácil, é justamente entender que é um livro traduzido, ou seja, ele foi escrito em outro contexto, né? Os ingredientes são muitas vezes diferentes, que a gente não tem acesso aqui, né? O tipo, talvez, de refeição que se tem em determinados momentos do dia, né? No café da manhã, no almoço, jantar, enfim. Tem várias questões regionais, culturais, né, que passam por aí, e a importância de a gente trazer para o nosso contexto, né? E isso é justamente exercitar a autonomia. E bom, será que eu posso adaptar essa receita aqui com algum outro ingrediente, né? O que é possível fazer? Então, é não necessariamente, né, tentar buscar importar um ingrediente ou pagar caríssimo, né? Ou deixar de fazer porque, não, nossa, isso é caro, isso eu não vou conseguir, sem condições de fazer. Ou, isso aqui eu não vou fazer porque, nossa, agora inverno, vou fazer suco verde gelado de manhã, Deus me livre, eu quero uma coisinha quentinha, aconchegante, né? Que vai que me dar um outro tipo de sensação, enfim. Então, a gente precisa levar isso em consideração também, né? E aí, outro aspecto é pensar nessa perspectiva da descolonização da alimentação, né? O que nós temos aqui que pode ser utilizado, né? E aí lembrar das punks também, das plantas alimentícias não convencionais, dos matos de comer. E agora a época aqui no litoral da aroeira, né? Que eu só descobri que era a pimenta rosa, que geralmente é importada da França e é caríssimo, há um ano atrás. E pensei, nossa, gente, e assim, são árvores grandes que dão muita frutinha, muita, muita, muita. A gente caminha agora na rua e, né, consegue e colhe elas e pode, sabe, ter para um ano, né? Então, e para ver como a gente não se dá conta muitas vezes disso, né? Porque é parte dessa apropriação do mercado quanto à nossa alimentação, né? E aí eu entro, né, a partir disso, no tema da reprodução social, né? Que a alimentação é uma prática de cuidado. Quando eu falo aqui, né, do veganismo como uma prática de cuidado, eu estou me referindo à ética do cuidado, que é uma forma de perceber a ética que eu sei que vocês já trabalharam, né? Principalmente com o texto da Marti Kiel, do capítulo dela do Ecofeminismos, né? Que Fábio trabalhou também. Que é diferente do cuidado que a gente fala como no lugar da reprodução social, que são todas as tarefas de cuidado necessárias para a manutenção e sustentação da vida, que é fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa, da limpeza, da higiene, né? A higiene da casa, a higiene pessoal. E aí, que é um trabalho nessa divisão sexual do trabalho, né? Que junta aí patriarcado e capitalismo, relegado às mulheres. Então, não é disso que a gente está falando, dizer que é prática de cuidado, então são as mulheres que têm que cozinhar, são as mulheres que, né, são responsáveis por essa revolução. Não, de jeito nenhum, né? São os indivíduos. Então, são duas, assim, é o mesmo termo, né? Cuidado, mas a gente precisa ter cuidado no contexto onde eles estão sendo colocados aqui. Mas quando a gente fala de reprodução social, é isso, a alimentação tem um papel muito importante. Então, a gente vê, dando meu exemplo, né? Até os 20 anos, eu não pensava sobre a minha alimentação. Eu fui comendo, eu me habituei a comer o que a minha família comia, né? O que era servido. Então, eu me habituei com aqueles sabores, com aquelas texturas. Enfim, aquilo fazia parte do meu mundo, né? Aquilo era conhecido. Até que em algum momento eu comecei
comecei a mudar um pouco esses hábitos, e aí eu percebi, pô, eu não preciso de carne, eu não preciso de leite, não preciso de ovos, né? Mas a gente acaba reproduzindo, né? Então, quanto a alimentação tem esse papel, e a Marti Kiel fala também, né, que o maior contato que as pessoas geralmente têm com os animais no seu dia a dia é nas refeições, é com o animal no prato, né? Então, isso fica muitas vezes invisibilizado, né? Se a gente perguntar para as pessoas, elas vão, é com meu cachorro, é com meu gato, é com os pássaros que eu escuto, né? Onde eu moro, dependendo de onde a pessoa está, enfim, pensa nesses animais domésticos ou domesticados e os que convivem ali, né? No seu espaço, né? De moradia ou de trabalho. Então, o quanto a gente pode subverter essa relação, né, da reprodução social e, para quem não sabe, né, cozinhar, aprender a cozinhar, não depender tanto, né, da indústria que está pautando nossa alimentação, que faz um lobby fortíssimo, né, para determinar, né, como eles vão produzir, né? O que vão produzir e o quanto a gente vai perdendo diversidade nesse processo, né? E aí o quanto a gente pode, né, inverter realmente, né, subverter essa relação e usar a cozinha não como um lugar de restrição, né, tanto das mulheres quanto das pessoas racializadas que são colocadas nesse lugar de ter que cozinhar para as outras pessoas, mas de sustentação da vida a partir de um outro paradigma, né? A partir de uma outra visão, né? Do que a gente quer para as nossas relações. E aí eu achei muito interessante a expressão que a Maria usou durante a apresentação, que foi se referir a esse projeto, né? Em algum momento, quando ele toma corpo, né? A gente usa muitas vezes, e quando a gente fala de alimentação, é muito isso, né? É o que a gente dá corpo, porque é literalmente o que a gente sustenta, né? Então, é isso, né? O que a gente está sustentando, né? O que a gente está... Ao que a gente está dando corpo e o que a gente não está. Boa, boa, Dani. Vamos encerrando que é para a gente poder ter Sim, sim. também um pouco do diálogo com a galera. Eu acabei perguntando para o pessoal aqui no grupo, por mensagens, né? Qual é o protesto que você faz na sua cozinha, né? Porque e acho que tem muito a ver com isso que tu estás falando, né? O que a gente sustenta, o que a gente dá corpo. Então, antes de abrir aqui a discussão, quero pedir para a gente, e antes de encerrar também a gravação, de pedir para o pessoal que está assistindo essa gravação, que foi uma longa aula maravilhosa, mas também que possa contribuir com alguma coisa através do nosso grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo do WhatsApp que é uma linha aberta para que todo mundo possa também contribuir. As discussões que não são feitas aqui nesse espaço também podem ser feitas lá. Então, contar para a gente qual é o tipo de sustento que você alimenta, né? Do que você se sustenta e qual é a minha pergunta, né? Que eu quero deixar aqui reflexão para a gente finalizar a gravação, não o grupo. Qual é o seu protesto que você já faz na cozinha? Porque às vezes a gente não tem toda essa dimensão, né? Mas a gente já tem pequenas ações que pode contribuir e que pode ajudar a gente também, né? Aqui no bate-papo a gente já tem algumas contribuições. E é isso, podemos encerrar a gravação.